Olá, meu querido, olá, querida, que bom lhe ter aqui mais uma vez em nosso canal. Saudação de paz, graça, que a graça do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. É bom tê-lo aqui novamente em nosso canal e saber que você está acompanhando os nossos conteúdos, isso me alegra muito e me incentiva, me motiva a continuar compartilhando com vocês os nossos conteúdos teológicos, para que você possa crescer no conhecimento de Cristo, que você possa desenvolver a sua chamada, o seu potencial todos os dias, para que a igreja seja abençoada, ok? Deus te abençoe. Querido, antes de prosseguirmos com o nosso assunto aqui dessa ministração, aproveita você que ainda não é inscrito aqui em nosso canal, não vai te custar nada e nem vai demorar, só dá uma clicadinha rapidinho, clicou, se inscreva, ative o sininho, porque todas as vezes que enviarmos um vídeo aqui em nosso canal, você vai ser automaticamente notificado aí e você vai receber uma informação e ali vai estar mais um conteúdo espiritual para edificar a sua vida. Aproveita também a oportunidade, já dá aquela curtida, deixa aquele like que para nós é muito importante para o engajamento do nosso vídeo nas plataformas do YouTube, aqui na rede social, isso vai ser importante também. Fazendo assim, terceiro passo, já dá também aquela compartilhada, talvez tenha alguém que você entenda que precise receber uma informação espiritual, você vai agora clicar logo e já compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, compartilhar com amigos, compartilhar com alguém aí que você conheça, que precise receber uma informação da parte de Deus, ok? Fazendo isso, nós já vamos prosseguir com o nosso assunto. Hoje nós temos algo de muita relevância para ser tratado aqui, para ser abordado. Eu quero falar sobre algumas curiosidades bíblicas, isto é, quero falar sobre algumas curiosidades bíblicas, isto é muito importante e você não pode perder essa informação. Eu estou com uma Bíblia aqui nas minhas mãos, a Bíblia que na verdade é a nossa ferramenta, o nosso instrumento aqui, temos utilizado a Bíblia, você como nosso seguidor aqui, como alguém que tem acompanhado os nossos vídeos, sabe muito bem que nós não temos recorrido a outras fontes aqui. E toda fonte que a gente recorre, a gente logo trata de comparar com a Escritura para saber se realmente a base é confiável para nós edificarmos a nossa fé e depositarmos também a nossa confiança. Então você não pode perder, porque tudo que tem saído daqui é coisa boa para direcionar você e para abençoar a sua vida. E hoje nós vamos falar de algumas curiosidades bíblicas. Você que precisa conhecer a Bíblia, não perca nem um segundo desse vídeo, ok? Assista tudo, todos os minutos e segundos desse vídeo, porque toda a informação que nós podemos transferir, a gente aproveita aqui esse canal para poder lhe informar, ok? Vamos falar um pouco sobre a Bíblia, algumas curiosidades sobre esse livro tão fantástico, tão extraordinário que nós levamos nas mãos. A primeira coisa que você precisa saber da Bíblia, primeira coisa é que esse termo Bíblia não aparece dentro da Bíblia. Primeira coisa que você precisa saber é que esse termo Bíblia, o nome Bíblia, está vendo aqui? O nome Bíblia não aparece dentro da Bíblia. Você pode folhear toda a Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse, você não vai conseguir encontrar em nenhum só versículo o termo Bíblia, porque o nome que vai na capa, na verdade, não tem dentro dela. Pastor, então por que é chamado de Bíblia? Aqui vai uma explicação básica, rasa, mas que dá para você ter a compreensão necessária. O termo Bíblia vem de biblos. O termo Bíblia vem de biblos, que significa pequenos livros ou pequena biblioteca de livros. Por que pequena biblioteca de livros ou biblioteca de pequenos livros? O significado pode variar muito. O que mais importa saber é que nós temos uma pequena biblioteca nas mãos. Sim,
Pode acreditar, nós levamos uma biblioteca em nossas mãos. Até porque essa Bíblia que nós temos aqui, ela possui 66 livros. Isto é, 66 livros. Desde o Gênesis até o Apocalipse, nós temos 66 livros. Então, nós temos na nossa mão uma pequena biblioteca, ok? Então, o termo Bíblia vem de biblos, que significa pequenos livros, biblioteca, pequena biblioteca ou biblioteca de pequenos livros, só para lhe auxiliar, ok? Essa Bíblia que nós temos nas mãos, uma outra curiosidade aqui também de muita importância, essa Bíblia se divide em duas partes. Essa Bíblia pode ser dividida ou é dividida em duas partes. A primeira parte da Bíblia é chamada de Antigo Testamento, ok? Talvez eu estou falando aqui para alguém que nunca fez um curso de teologia, ok? Talvez eu estou falando aqui para alguém que nunca entrou numa sala de teologia, para alguém que nunca teve acesso à teologia básica, que não entende do que é teologia e não teve acesso a essas informações básicas que toda pessoa precisa ter. E o que eu estou fazendo? Estou aqui sendo um canal, uma ponte, estou servindo aqui como ferramenta para viabilizar algumas informações importantes para a sua vida, para você que quer ter um conhecimento básico sobre a Escritura. Então, vamos prosseguir. A primeira parte da Bíblia é chamada de Antigo Testamento. O Antigo Testamento também pode ser chamado de Antiga Aliança ou Antigo Pacto. Antigo Testamento, Antiga Aliança, Antigo Pacto. Algumas pessoas identificam o Antigo Testamento também como Primeiro Testamento. Talvez você possa ouvir um pregador renomado, geralmente algumas pessoas que têm muitos argumentos teológicos gostam de usar expressões diferentes para diferenciar o seu sermão dos demais sermões que são apresentados. Alguém pode assumir a oportunidade dentro da sua igreja e dizer assim: abra sua Bíblia no Primeiro Testamento. Quando alguém mencionar Primeiro Testamento, você já entende. A pessoa está se referindo ao Antigo Testamento. Se alguém mencionar, abra a Bíblia na Primeira Aliança ou no Primeiro Pacto, aí você já sabe, está se referindo ao Antigo Testamento. Essa é a primeira parte. A segunda parte da Bíblia é chamada de Novo Testamento. O Novo Testamento pode também ser chamado de Novo Pacto ou Nova Aliança, ou também pode ser chamado de Segundo Testamento. Se na primeira parte da Bíblia temos o Primeiro Testamento, obviamente que na segunda parte temos o Segundo Testamento. Então, o Novo Testamento pode ser também conhecido como Novo Pacto, como Nova Aliança ou como Novo Testamento. Então, nós temos as duas divisões da Bíblia bem explicadinha para você entender: Antigo Testamento e Novo Testamento. Dentro dos dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos 66 livros, como eu acabei de falar quando expliquei sobre o termo Bíblia. Pequenos livros, pequena biblioteca ou biblioteca de pequenos livros. Então nós temos 66 livros, sendo que 39 estão no Primeiro Testamento e 27 estão no Segundo Testamento. Ou seja, 39 livros estão no Velho Testamento, 27 livros estão no Novo Testamento. Essa é a divisão dos livros. Esta é a classificação dos livros. 66, uma matemática precisa dos nossos livros canônicos, ok? Muito bem, vamos prosseguir. Uma outra importância que eu preciso colocar para vocês, e eu vou pontuar aqui, é que dentro dos dois testamentos, nós temos uma outra divisão.
chamada de Seções da Bíblia. Seções da Bíblia, não perca isso. Seções da Bíblia. Dentro da Bíblia, nos dois testamentos, nós temos 8 seções. 8 seções que podem ser utilizadas para dividir a Bíblia de acordo com cada seção a ser estudada. Então vamos primeiro no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 4 seções. Acompanha, por favor, viu? 4 seções lá no Antigo Testamento. A primeira seção do Antigo Testamento é chamada de lei. A primeira seção é chamada de lei. A lei que os judeus chamam também de Torá. A expressão Torá identifica os 5 livros da lei. Temos uma outra expressão também utilizada para identificarmos os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei, que é a expressão Pentateuco. A expressão Pentateuco que identifica os 5 primeiros livros da lei. Então eu quero que você compreenda comigo que a primeira seção é a seção da lei. São 5 livros que pega de Gênesis até Deuteronômio. Então os primeiros 5 livros da Bíblia nós conhecemos como os livros da lei, a Torá ou Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. A segunda seção do Antigo Testamento, a segunda seção é chamada de seção histórica. Seção histórica. Que seção é esta? Esta seção pega do livro de Josué até o livro de Esté, ok? Todo esse bojo de livros aqui, que começa com a invasão da Terra Prometida, a tomada de Canaã, até consequentemente a divisão das terras, a herança sendo dada, distribuída para o povo de Israel, toda a conquista do território cananeu, a consagração do primeiro rei, a saga dos juízes, ok? Todos os reis, cativeiro, volta de cativeiro, restauração do santuário de Deus, restauração das muralhas, restauração das cidades, tudo isso se deu no período histórico da Bíblia. E essa narrativa a gente entende-a de forma correta e completa, pegando desde que Israel é introduzido em Canaã sob a liderança de Josué, até o cativeiro e até a volta do cativeiro dos judeus ao findar os 70 anos de sofrimento lá no meio dos babilônicos ou no meio dos caldeus. Então, a seção histórica nós temos desde o livro de Josué até o livro de Esté. A terceira seção do Antigo Testamento é chamada de seção poética. Seção poética é a seção da poesia ou das poesias inspiradas por Deus. Esta seção nós temos 5 livros que pega de Jó até o livro de Cantares de Salomão. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Estes 5 livros são denominados de livros poéticos e ocupa a série poética da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. A quarta seção da Primeira Aliança é a seção profética. Na seção profética nós temos 17 livros. Isto é, 17 livros que pega de Isaías até Malaquias. São 4 profetas maiores e 12 profetas menores. Os 12 profetas menores começam em Oséias e vai até Malaquias. Então nós temos 16 profetas menores e 17 livros. Por que 17 livros e 16 profetas? É porque Jeremias, além de ter escrito o livro que leva o seu nome, ele escreveu também a Lamentação, ou as Lamentações do próprio Jeremias. Ele escreveu 2 livros. Então, na galeria profética, nós temos 17 livros.
É bom que você registre isso, por gentileza. Então, essas são as 4 seções do Antigo Testamento: lei, história, poesia e profecia. Já no Novo Testamento, temos mais 4 seções. Vamos denominá-las. A primeira seção do Novo Testamento é chamada de biografia. Biografia. Escreva isso, por favor, para tu nunca esquecer. Biografia. A biografia, nós temos 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho, ele tem um propósito. Qual propósito? Contar-nos, ou contar aos homens, contar ao mundo, a biografia da pessoa de Jesus. De sorte que, se alguém quiser conhecer Jesus, a obra de Jesus, sobre a morte de Jesus, a vida de Jesus e tudo aquilo que cerca a crucificação e ressurreição do mesmo, vai apelar para onde? Vai apelar para o Evangelho. Aí nós vamos recorrer aos escritos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, porque cada um traça um perfil biográfico da mesma pessoa ou do mesmo personagem, sendo ele Jesus Cristo. A segunda seção do Novo Testamento é a chamada seção histórica. A seção histórica do Novo Testamento tem apenas um livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, nós temos o início da história da igreja, o início da história do movimento cristão, do movimento evangelístico e de tudo que se deu na obra do Senhor, logo após a ascensão de Jesus ao céu e a descida do Espírito Santo sobre a face da terra, usando os apóstolos do Senhor para a propagação do evangelho sobre os 4 cantos da terra, cumprindo a mensagem dita por ele em Atos 1, versículo 8, dizendo que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, toda a história do cristianismo do primeiro século, do primeiro momento, nós encontramos no registro de Lucas ao escrever Atos dos Apóstolos. A terceira seção do Novo Testamento, nós conhecemos como doutrina, a seção doutrinária do Novo Testamento, que nós temos nas epístolas, sejam elas as paulinas, sejam elas pedrinas, joaninas, não importa, seja as epístolas de Paulo, de Pedro, João, Tiago, Judas, ou as cartas pastorais a Timóteo, a Tito, ou a carta a Filemon, ou a carta anônima aos Hebreus, não importa. Todo o compêndio de epístola, todo esse bojo epistolar representam uma única seção doutrinária, que pega da epístola aos Romanos até a pequena epístola escrita por Judas, lá coladinho no Antigo Testamento. É bom que se saiba que a epístola escrita por Judas não é o Judas Iscariotes, aquele que traiu a pessoa do Senhor. Esse Judas que escreveu a epístola é um dos irmãos de Jesus, filho de José e filho de Maria, tá bom? Só a título aqui de conhecimento para ninguém fazer nenhuma confusão, né? Uma vez um aluno me perguntou em sala de aula quando foi que Judas escreveu aquela epístola. Então não é o Judas o traidor. Então não é o Judas que traiu, mas esse Judas é o Judas, o irmão do Senhor Jesus. Então essa é a terceira seção. A quarta seção, para finalizar essa parte, a quarta seção é a chamada seção profética do Novo Testamento. Esta seção profética nós temos um só livro, finalizando com o Apocalipse. O livro do Apocalipse contém todos os dados proféticos sobre aquilo que estava acontecendo, que tinha acontecido e que ia acontecer.
É um contexto escatológico num panorama muito ampliado, abordando passado, presente e futuro de todas as eras da humanidade e de tudo aquilo que está sendo que foi reservado para acontecer de forma bem pontual nestes últimos dias, ok? Então, Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. Agora vamos partir para mais uma curiosidade da Bíblia. Importante, viu? Não perca isso não. Você que quer conhecer a Bíblia não pode perder nenhum segundo desse vídeo aqui. Segure aí. Outra curiosidade da Bíblia, o autor da Bíblia, a autoria da Bíblia. Quem é o autor da Bíblia, pastor? O autor da Bíblia é Deus, ok? O autor da Bíblia é Deus, o grande Yahvé, o Deus eterno, Deus poderoso. Ele é o autor da Bíblia. Deus não é o escritor, Deus é o autor desta obra. Outra pergunta, qual é o assunto principal da Bíblia? Qual é o assunto principal da Bíblia? O assunto principal da Bíblia é Jesus Cristo. O assunto principal da Bíblia é Jesus. É claro que se o assunto da Bíblia, o assunto central da Bíblia é Jesus, logo, a Bíblia é cristocêntrica. Sim, cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia. Em todas as páginas, em todos os livros da Bíblia, Jesus está presente, seja de forma direta ou seja de forma indireta. Jesus está presente em todos os livros das Sagradas Escrituras, até porque Jesus, ele é o centro, Jesus, ele é o centro da Bíblia. E é bom que saibamos isso aqui. Seja ele se manifestando de forma indireta, ou seja ele se manifestando de forma direta, seja indireta ou seja direta, a Bíblia, ela sempre faz questão de ressaltar que o assunto central da Bíblia é Jesus, ok? Quem é o intérprete da Bíblia? Quem é aquele que interpreta a Bíblia? Quem é aquele que revela a Bíblia para nós? Aquele que revela a Escritura para nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que interpreta, é aquele que revela a Bíblia para nós, de maneira que nenhum homem na terra é capaz de, por intuição humana ou por inteligência carnal, esse homem seja capaz de interpretar a Escritura ou decifrar os assuntos espirituais que contém nesse livro. Então, precisamos do Espírito Santo, precisamos do Consolador, precisamos da iluminação do Espírito para que assim possamos decifrar os assuntos que carnalmente são indecifráveis, mas pela inspiração, pela revelação do Espírito Santo, tudo que está nesse livro se torna decifrável através da ajuda do Espírito Santo, que é o intérprete. Então, vamos recapitular isso aqui. O autor da Bíblia é Deus, o assunto central da Bíblia é Jesus e o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Percebeu a Trindade trabalhando em conjunto? Percebeu? A Trindade, o autor, o Pai, o assunto, o Filho, o intérprete, o Espírito Santo. Primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade trabalhando de forma uníssona, ok? Trabalhando de forma unida para nos trazer esse livro soberano, esse livro fantástico que a ele eu rendo glória a Deus nessa ministração. Amém? Então vamos prosseguir. Os escritores da Bíblia. Quem foram os escritores da Bíblia? Porque o autor nós sabemos que é Deus, o autor dessa obra. Porém, ele confiabilizou a oportunidade de escrita para homens, ok? Para homens. E dentre os escritores da Bíblia, nós temos reis,
nós temos pastores, nós temos agricultores, nós temos pescadores, temos doutores, temos médico entre os escritores. Falando de reis, né, nós temos Davi, que foi um salmista majestoso, compositor de belíssimos salmos. Dentre os reis, poderíamos falar ainda mais de Salomão também. Entre agricultores, nós temos Amós, né, ali entre os profetas menores. Entre pescadores no Novo Testamento, Pedro, Tiago, João. Entre doutores, nós temos aí Saulo, que foi um grande doutor, né, o Saulo de Tarso, que posteriormente utilizou seu outro nome, que é Paulo de Tarso, grande apóstolo dos gentios, doutor das Sagradas Letras, e entre outros também. Nós temos o médico, né, o Lucas, o doutor Lucas, que foi um grande homem que trabalhou muito escrevendo um dos livros do Evangelho, Lucas, e também a narrativa histórica da igreja, sob o nome Atos dos Apóstolos. Então, nós temos muitos escritores, entre outros que poderíamos falar aqui, profetas, né? Profetas, Samuel, entre outros mais, né? O grande legislador do povo de Deus, o Moisés, né? Poderíamos deixar de falar aqui dessa personalidade tão importantíssima dentro do contexto religioso da nação e que para nós também, né, se tornou um grande ícone, um exemplo, né, quando nós nos debruçamos sobre os seus escritos e sobre toda a majestade das revelações que o mesmo recebeu de Deus para transmitir para nós a vontade do Eterno, ok? Então nós temos essa importância. Tudo isso, toda essa escrita se deu em um tempo de aproximadamente 16 séculos, isto é, 1.600 anos. Tudo isso se deu. O autor Deus, assunto Jesus, intérprete Espírito Santo, escritores homens, e todo o processo de escrita da Escritura deu-se no período aí de 16 séculos, 1.600 anos. E sabe o que é interessante? É que por mais que tenhamos muitos anos, muitos séculos, ok? Que foram utilizados aí por Deus para que os homens pudessem escrever e registrar esses feitos tão maravilhosos, o que é interessante é que todos eles escreveram a uma só linha de interpretação e de pensamento espiritual. Não existe incoerência na Bíblia. Ok? Não existe nenhum tipo de irrazoalidade dentro da escritura. Um escritor não desmente o outro. Um profeta não desmente a outra profecia. Então todos escrevem basicamente sobre as mesmas coisas. É muito interessante. É por isso que Pedro, na primeira epístola, o apóstolo fala no capítulo 1 e ainda no versículo de número 20 e 21, que os homens falaram sobre a inspiração do Espírito Santo, ok? Então, seja quem for, seja o Moisés lá no Gênesis, ou seja o João lá no Apocalipse, a fonte de inspiração foi a mesma. E o que me deixa mais entristecido e com a alma bastante perturbada em algumas ocasiões, é que como que nós falamos que o Espírito Santo, ele nos usa. E muitas vezes nós vemos pregadores um desmentindo a mensagem do outro. Vemos em um congresso de 3 dias, seja lá uma quinta, sexta, um sábado, não importa o dia, em um só congresso você vê que um pregador de quinta prega uma coisa, o pregador de sexta prega outra coisa totalmente avessa à que foi pregada na quinta, e vem o de sábado e simplesmente comete uma barbaridade total e simplesmente desmente aquilo que foi pregado pelo de quinta e pelo de sexta. Então parece que não há ligação espiritual, não há ligação, parece que a fonte de inspiração não é a mesma. Só que entre os escritores da Bíblia, irmão, não há esse tipo de irrazoalidade ou de incoerência. Tanto lá no Antigo Testamento, os profetas falaram, os apóstolos do Novo Testamento, quando iam escrever, eles usavam as suas mensagens embasadas nas mensagens dos profetas. É por isso que no Novo Testamento, em Mateus, sempre você vai ver Jesus falando sobre isso, estava escrito nos profetas.
Sobre isso vaticinar a Jeremias. Sobre isso, então eles vão usando como base. Os apóstolos também, em Atos dos Apóstolos, Pedro, Paulo, João, Tiago, lá no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, cita uma expressão de Amós, e os outros também apóstolos falam das palavras dos profetas. Então, todos eles estão falando, basicamente, da mesma coisa. E por que, pastor Sávio, que eles falam dos mesmos assuntos, das mesmas coisas? É porque a fonte de inspiração é a mesma. Qual é a fonte? O Espírito Santo de Deus. O Espírito é a fonte. E é isso que está precisando, é isso que está faltando dentro das nossas igrejas. Um pouco mais de inspiração entre os profetas, não é? Entre os profetas. Precisamos com que todos entendam isso. Que o Espírito Santo, de maneira nenhuma, ele vai provocar confusão, desvarios, desvirtuando a interpretação bíblica, colocando uma interpretação em uma interpretação sobre o outro, e esses debates teológicos sem propósito, sem sentido, coisas totalmente desconexas, e por isso o povo não sabe em que crer, no que acreditar. Aqui se crê numa coisa, ali se crê noutra, aqui se crê em outra, aí vem ali se crê em outra, ou seja, ninguém sabe quem é que está com a verdade se torna relativa, todos têm verdade, mas parece que não existe uma verdade absoluta, é porque está faltando a fonte certa. Quando nós tivermos a mesma fonte que os apóstolos e profetas tiveram, a nossa mensagem será a mesma. A nossa interpretação da Escritura será a mesma, porque eu não posso interpretar esse livro de acordo com aquilo que eu penso ser o certo, porque logo ali na frente haverá um outro doutor, um outro mestre, e ali ele vai ter uma também interpretação, aí daqui a pouco cada um tem a sua interpretação, e quem perde com tudo isso é o povo, porque o povo não sabe mais em quem acreditar. O povo não sabe mais aonde recorrer. O povo não sabe mais a qual mestre recorrer. Porque todos os dias se levanta um mestre. E são mestres desmentindo mestres. São mestres desmistificando mestres. São mestres condenando mestres. E mensagens e estudos de mestres. Ou seja, é uma briga por quem sabe mais, porque tem maior capacidade teológica, e quem está perdendo é a igreja. Os doutores estão sangrando a teologia bíblica, e por isso que falta Bíblia nos nossos altares. Só que eu não posso apelar para esse tipo de comportamento. Eu preciso interpretar a Bíblia de acordo com a Bíblia. Então, se alguém quer interpretar a Bíblia de forma correta, precisa abrir a Bíblia. Eu não posso abrir a minha cabeça com achismos, com opiniões minhas, segundo o meu pensamento, a minha interpretação, segundo aquilo que eu pensei. Não. Para eu aplicar uma mensagem bíblica, um ensinamento bíblico, eu não devo abrir a minha cabeça, eu tenho que abrir a Bíblia, ok? E o que os nossos mestres estão precisando nos dias atuais é que abram a Bíblia, ok? Como Jesus sempre fez, não é? E abrindo a Escritura, que coisa linda, e abrindo a Escritura. Então, vamos prosseguir, viu? Então, isso é importante, tá certo assim, pessoal? Isso é muito importante. Os escritores da Bíblia, por mais que foram homens que a maioria deles não conseguiram ver o rosto um do outro, não estiveram juntos estudando em uma faculdade para falar das mesmas coisas. Portanto, falaram dos mesmos assuntos em um nível de 100% de coerência e de confiabilidade. Isso por quê? Isso porque a fonte, ok, originária da inspiração era a mesma. Diferente eram os homens, mas quem inspirava era o mesmo, o Divino Espírito Santo. Vamos prosseguir? Uma pergunta que fica para nós aqui é sobre quantos capítulos tem a Bíblia? Uma outra curiosidade, não é? Uma outra curiosidade, você não pode perder essa informação. Quantos capítulos tem a Bíblia? Irmãos, amado, a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, não importa, toda a Bíblia,
ela possui 1189 capítulos. 1189 capítulos, distribuídos, logicamente, entre os 66 livros. Então, registre essa informação. Se alguém lhe perguntar quantos capítulos tem a Bíblia, aí você já sabe, 1189 capítulos. Se alguém lhe perguntar, por exemplo, irmão, quantos versículos tem a Bíblia? Você não precisa ficar filosofando, pensando. Quantos versículos tem a Bíblia? Aí você já joga. 31.173 versículos. 31.173 versículos. Só para você ter essa base de quantos versículos tem a Bíblia. Uma outra importância também para nós aqui relatarmos e você registrar, quantas palavras tem na Bíblia. Eu falei no começo desse vídeo que esse vídeo fala-se sobre curiosidades da Bíblia, então não perca o tema, viu? Que é o nosso foco. Quantas palavras tem a Bíblia? A Bíblia, ela registra pelo menos 773.663 palavras. 773.663 palavras. É importante. É claro que você não vai sair pregando essas coisas por aí, não faz sentido. Mas para você ensinar, para você lecionar, isso é importante. Agora, quando você estiver pregando sobre a Bíblia e quiser falar sobre alguns detalhes da Bíblia, você pode soltar isso aí. Agora há pouco aqui nesse vídeo, quando eu falava que Jesus é o centro da Escritura e está em todos os livros, quase que eu soltei um negócio aqui para vocês aqui, mas eu me segurei, viu? Numa outra oportunidade, talvez eu falo sobre Jesus em todos os livros. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício pelo pecado. Em Números, é o que foi levantado. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. E por aí vai até o Apocalipse. Quase que eu falei, meu coração estava se enchendo aqui de inspiração para soltar essa informação espiritual aqui para vocês, mas eu vou me segurar. Numa outra oportunidade eu forneço essa informação aqui para vocês, tá bom assim? Mas é importante. Vamos lá. Quantas letras tem na Bíblia? Acabei de falar sobre as palavras. Agora, quantas letras tem na Bíblia? A Bíblia tem 3.566.048 letras. 3.566.048 letras. É muito letras, mais de 3 milhões de letras, tudo dentro dessa pequena biblioteca que temos nas mãos. A minha é novinha, comprei esses dias, viu? Eu adoro comprar uma Bíblia nova e ganhar de presente também. É sempre bem agradável, viu? Muito bem, vamos prosseguir. Onde fica o meio da Bíblia? Onde fica? É uma pergunta interessante. Onde fica o meio da Bíblia? O meio da Bíblia fica no Salmo 118. Eu vou ler para vocês aqui, porque parece assim uma terrível coincidência, não é? Só que nós não trabalhamos com coincidência, viu? Trabalhamos com cristocidência, ok? Então vamos lá, só para você ver o que está escrito no meio da Bíblia. Salmo 118, verso 8. Olha a mensagem que Deus deixa no meio da Escritura. Salmo 118, verso 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Ó, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Essa é a mensagem que Deus deixa para nós no meio da Bíblia. Salmo 118, verso de número 8. Uma outra curiosidade, qual é o meio do Antigo Testamento? Lembrando que o Antigo Testamento é do Gênesis até o Malaquias. Então, qual é a metade, o meio do Antigo Testamento? Livro de Provérbios, ok? O livro de Provérbios é o meio do Antigo Testamento. Também não é coincidência, viu, pessoal? Porque o livro de Provérbios fala da sabedoria. Sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Justamente
no meio, falando-se de sabedoria. Sabedoria, o temor é o equilíbrio que todo crente precisa ter, porque meio fala de equilíbrio, ok? Meio fala de equilíbrio. Então, no meio da nossa vida, para nos equilibrar, precisamos da sabedoria que provém de Deus. Não a sabedoria desse mundo, que disse Tiago, ela é diabólica. Ela é diabólica. Mas eu me refiro à sabedoria do céu, à sabedoria de Deus. E Tiago disse, quem não tem, peça a Deus, porque Ele dá, ok? Ele dá. Então, o meio do Antigo Testamento é o livro de Provérbios. O meio do Novo Testamento, lembrando que o Novo Testamento tem 27 livros. Qual é o meio do Novo Testamento? O meio do Novo Testamento é a pequena epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Não é coincidência também, meu amado, não é coincidência. Justamente nessa carta, Paulo fala a respeito do anticristo, Paulo fala a respeito da manifestação da vinda de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. A maior importância do crente nessa terra é saber que Jesus está voltando e que muito em breve a trombeta vai soar e os crentes serão levados ao céu. Então todo crente precisa ter essa esperança e ser despertado por essa palavra. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e depois nós seremos transformados. Então, receba essa palavra, receba essa manifestação espiritual, essa informação do céu, porque nós temos a certeza que a qualquer momento a trombeta vai soar e seremos arrebatados ao céu de glória junto com o Senhor. Amém? Mais uma pergunta, mais uma curiosidade. Qual o menor livro do Antigo Testamento? Qual é o menor livro do Antigo Testamento? O menor livro do Antigo Testamento é o livro do profeta Obadias. Tudo bem? Profeta Obadias, que na verdade não tem capítulos. O livro de Obadias só tem versículos, não tem capítulos, é só versículos. Livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Agora, qual é o menor do Novo Testamento? O menor do Novo Testamento é a terceira epístola escrita pelo apóstolo João. A terceira carta de João é o menor registro escriturístico de todo o Novo Testamento. Registre essa informação, por favor. Agora, outra pergunta: qual é o menor versículo do Antigo Testamento? Qual é o menor versículo do Antigo Testamento? O menor versículo do Antigo Testamento está registrado em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Vamos conferir. É uma citação sobre o Decálogo, viu? Os 10 mandamentos. Vamos ver aqui, talvez alguém já até conseguiu pegar essa informação. Vamos conferir, porque talvez alguém não está aí provido da Bíblia, então já fica aí ligadinho. Capítulo de número 20, versículo 13, está escrito: não matarás. Não matarás. Perfeito? Não matarás. Esse é o menor versículo do Antigo Testamento. Agora, qual é o menor versículo do Novo Testamento? Será que alguém consegue trazer à memória qual é o menor versículo do Novo Testamento? O menor versículo da Nova Aliança está registrado no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 11, versículo 35. O versículo é pequeno. O versículo é pequeno, está escrito: Jesus chorou. Jesus chorou. Claro que é uma passagem
a respeito da morte do seu amigo íntimo, né? O seu amigo íntimo chamado Lázaro. Isso causou uma tristeza, obviamente, ao coração do Senhor Jesus, que também temos que lembrar que estava como homem ele tinha suas emoções porque tinha alma, né? E ele chorou, diz a Bíblia que ele chorou. Uma outra curiosidade também que merece aqui uma certa relevância é o maior versículo do Antigo Testamento. O maior versículo do Antigo Testamento. O maior versículo. Qual é o maior versículo? Eu posso até citar aqui que não é só o maior do Antigo, mas é o maior versículo da Bíblia, de toda a Bíblia. Maior em que sentido, pastor? Não é maior no sentido de mais importância, porque todos os versículos são importantes. É maior no sentido de letra, palavras, ok? Letras, palavras. Maior versículo, livro de Esté, capítulo 8, versículo 9. Livro de Esté, capítulo 8, versículo 9. Ali você tem o maior versículo da Bíblia, o maior versículo da Escritura. Depois você abre e lê. Não vou abrir aqui para não tomar muito tempo, já estou te passando a informação. Depois você vai, confere aí e leia, só para você entender como que o versículo ele é gigantesco, extraordinariamente grande se comparado aos demais versículos, não só do livro de Esté, como também de todas as Sagradas Escrituras. Vamos lá? Mais uma curiosidade importante: todas as letras do nosso alfabeto, se encontra no capítulo 4 do livro de Esdras, no versículo 2. Todas as letras do nosso alfabeto, todas se encontram em Esdras capítulo 4, versículo de número 2. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Todas essas letras, ok? Todas essas letras. E, claro, descartando aqui o KWY, né? KWY. As letras mais tradicionais e mais conhecidas estão em Esdras, capítulo 4, versículo de número 2. Eu quero só conferir com vocês aqui se uma dessas três que eu aqui mencionei, se nós temos aqui também, vai depender muito da versão da Bíblia que você tem em mãos. Eu estou com uma versão nova aqui, uma Bíblia nova, então eu quero conferir nela. Eu não tinha ainda percebido nessa Bíblia aqui, mas vamos lá. Capítulo 4, versículo 2. Ok? Deixa eu conferir para vocês aqui se nós temos a letra K. A letra K. Vamos lá, deixa eu conferir para vocês rapidinho. Ok? Não temos a letra K. Deixa eu ver o W. Deixa eu ver se temos. Não temos também o W e também não temos o Y. Então, são as letras mais tradicionais, que são as mais conhecidas aqui, ok? O mais básico, mas temos todas elas, de A até Z, se encontra justamente nesse capítulo 4 de Esdras e no versículo de número 2. Depois você confere também na sua versão aí, para você ter uma base aí legal sobre isso aqui, tá bom, pessoal? Vamos prosseguir, já estamos chegando aqui no final, ok? O vídeo tá ficando bastante extenso, mas eu quero colocar tudo em um mesmo vídeo, todo o conteúdo de curiosidades bíblicas, para você depois não se perder na galeria aí dos vídeos e ter um vídeo só para você abrir todas essas informações espirituais, perfeito? Então vamos prosseguir. O número mais mencionado na Bíblia, os números, por assim dizer. Os números mais mencionados na Bíblia são dois. Primeiro, o número 3, segundo, o número 7. Os números mais citados dentro da Bíblia, em toda a Escritura. Número 3 e número 7. Logicamente que há um significado muito especial, muito importante, muito espiritual também, porque o número 3, ele representa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? O ser humano foi formado em 3 partes, corpo, alma e espírito. O tabernáculo de Moisés também
Tinha 3 partes: átrio exterior, lugar santo e santo dos santos. Então só são umas importâncias aqui para você entender. A própria Bíblia foi escrita em 3 idiomas. A própria Bíblia foi escrita em 3 idiomas, que é o hebraico, o aramaico e o grego, os 3 idiomas da Bíblia: hebraico, aramaico e grego. A Bíblia foi escrita em 3 formas de linguagens. 3 formas de linguagens: literária, alegórica e figurativa. Alegórica, literária, figurativa. Literária, alegórica e figurativa. Não importa a ordem. Ela foi escrita em 3 idiomas e em 3 formas de linguagens. No alto da cruz de Cristo, Pilatos colocou uma inscrição que estava: Jesus Cristo, Rei dos Judeus, que estava escrito em hebraico, grego e latim. Hebraico, grego e latim, para que todos os judeus pudessem conseguir ler que era o Rei dos Judeus, Jesus. Todos os gregos, e todo mundo falava o grego naquela oportunidade, e o latim, que era o idioma dos romanos, que havia muitos naquela localidade, até porque o Império Romano estava no poder naquela época. Então, em 3 idiomas foi colocado ali a causa da sentença de morte do Senhor Jesus. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então, o número 3, ele é carregado de importância e de significado. Tem muitas outras coisas que não dá para mencionar aqui, somente em sala de aula mesmo, que a gente pode explicar de forma mais detalhada aqui. Tudo bem? O número 7 também é o segundo mais mencionado na Bíblia, é 3 e 7. E o 7, logicamente, é oportuno falar aqui do 7, até porque o número 7 é o número que representa a plenitude de Deus, né? A totalidade de Deus, o poder de Deus. O número 7, ele aparece em várias citações na Bíblia, como, por exemplo, Deus descansou no 7º dia, depois de toda a sua obra ter sido acabada, no sentido de céu, terra, todos os exércitos, ele foi lá e descansou no 7º dia. O próprio 7º dia foi instituído por Deus para a nação judaica como o dia sagrado. O 7º dia, o dia de sábado, foi uma instituição para a nação judaica, uma instituição sagrada a ser observada durante todas as gerações de forma perpétua por todos os judeus, ok? O povo da aliança, os descendentes de Abraão segundo a carne. O número 7 também, nós percebemos que foi ordenado ao Senhor para passar a Josué que Israel rodeasse a cidade, cercando a cidade 7 vezes. E Israel foi caminhando, cercando a cidade, e no 7º dia deram 7 voltas. Então, a ordem do Senhor era que Israel caminhasse. O número 7 é mencionado várias vezes em Josué capítulo 6, versículo 4. 7 sacerdotes, 7 trombetas, que são as buzinas, 7 voltas em 7 dias. Então, várias vezes o número 7. Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser purificado, restituído, né, a sua saúde, que ele era um leproso. E segundo a Bíblia também nos faz saber, no livro do Apocalipse, o número 7, o livro é recheado de número 7, né? O número 7 aparece em várias oportunidades, são 7 anjos, são 7 castiçais de ouro, 7 estrelas, são 7 selos, são 7 taças, 7 trombetas. O número 7, ele é pleno no livro do Apocalipse. O número 7, ele é pleno no livro do Apocalipse. Então dá para nós entendermos que o número 7 e o número 3, ele vai se manifestar na Bíblia de uma forma fantástica e sobrenatural. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, essas são algumas curiosidades que você não pode deixar de registrar. Para você que tem interesse em saber mais da Bíblia, em conhecer mais a Bíblia, eu posso passar para vocês aqui uma informação que também é muito importante e de suma importância.
Nós estamos vivendo dias, queridos, que muitos têm sido enganados. Muitos têm sido enganados por falsos profetas, por falsas lideranças, por falsos pregadores, com mensagens que não têm nenhum tipo de teor bíblico, nenhuma base bíblica, falta total de inspiração da Escritura. E se você, se eu, se nós não nos debruçarmos nesse livro, no sentido de conhecer, no sentido de buscar, no sentido de ampliar o nosso conhecimento, para que possamos receber a divina revelação da palavra, nós seremos enganados. E muitos se têm desviado da fé. Muitos têm desviado da fé. Justamente por isso, estamos vendo uma geração preguiçosa no que tange o estudo da Bíblia. Eu digo a vocês com muita liberdade, porque já temos um elo de intimidade aqui, né, em nosso canal. Eu convidei há uns anos atrás um determinado irmão para fazer um curso básico de teologia junto conosco, e ele falou que não ia estudar teologia porque ele já era presbítero e ele não precisava mais estudar. Eu falei para ele, meu querido, agora que você precisa estudar, agora que você tem que se dedicar ainda mais, se até aqui você não estudou, está errado você estar na posição que você está. Você não deveria estar ocupando a posição que você está ocupando sem você ter estudado para isso, porque falta preparo. E como que você vai preparar pessoas se você não foi preparado? O irmão ele não recebeu muito bem essa palavra exortativa, só que isso serviu para dar uma lição para mim naquela oportunidade, que eu pude perceber que realmente existe muitos a exemplo deste senhor que pensam que chegar no altar é o ponto final da nossa trajetória. Nós precisamos entender, querido, que o altar não é o final. O altar é só o começo. O nosso final, o destino final é o céu. Então, enquanto estivermos aqui, precisamos de preparação, precisamos buscar, estudar, nos capacitar para que possamos servir a Deus de forma eficiente e servir a igreja de forma eficaz. E só será possível através da palavra. Sobre isso, disse o Senhor a Josué no capítulo de número 1 e versículo 8 do livro, para ele meditar no livro da lei, de dia e de noite, de dia e de noite. E se ele fizesse assim, ele seria conduzido prudentemente em todos os caminhos, porque quem tem um caminho brilhante, um caminho executado com maestria e prudência, é uma pessoa que anda em contato diário com a Escritura. Sobre isso, já dizia o salmista do Salmo 1, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Quem será comparado à árvore plantada junto a ribeiro de águas? Aquele que medita nesta lei de dia e de noite. De dia e de noite. E em Mateus 4,4, para nós finalizarmos, o Senhor Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A nossa geração está precisando de Bíblia. A nossa geração está precisando de conhecimento da palavra. E parece que está ecoando nas eras a palavra do profeta Oséias, que disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que você se dedique, querido. Eu não estou aqui te exortando no propósito de envergonhar você, mas que envergonhado seja aquele que trabalha contra a Escritura, e que nós que temos sede, vontade de buscar a sabedoria que vem do céu, que possamos nos debruçar. Então invista no seu ministério, invista na sua intelectualidade, faça um curso de teologia, faça um curso básico, faça um curso médio, faça um curso avançado, leia livros, pague o preço que você tiver que pagar, mas nunca se afaste dos livros. Paulo estava lá na prisão romana
E quando ele escreveu a última carta a Timóteo, a segunda carta, ele disse: traga a capa que eu deixei em Troade. Não esquece da capa, mas traga também os livros e principalmente os pergaminhos. O apóstolo Paulo já tinha dito: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas mesmo Paulo sabendo que ele está a poucos minutos e horas da morte, ele está dizendo: traga os meus livros, tragam os meus pergaminhos. Eu vou descer a sepultura, mas eu quero descer a sepultura abraçado com tudo aquilo que eu vivi abraçado a vida toda, que foram os meus livros, que foram os meus pergaminhos, que foram os registros proféticos que me conduziram até aqui. Então eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Haverá um sucesso estrondoso sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, quando você abraçar a Bíblia como realmente ela precisa ser abraçada. Quando você valorizar a leitura da Bíblia, se prepare, porque um sucesso estrondoso virá sobre o seu chamado, virá sobre a sua vida, virá sobre o seu ministério, virá sobre a sua igreja. Quer pregar com sabedoria? Ore e busque na Bíblia. Quer ser um grande pregador? Busque a Bíblia. Quer ser um mestre, alguém que tem entendimento? Busque a Bíblia. Não por soberba, não por arrogância, não por presunção, não por vaidade. Aprendemos a Bíblia para servir a Deus melhor e para servirmos a igreja melhor. Então, receba essa informação espiritual, que Deus te guarde, que o Espírito Santo te ilumine e que o Espírito Santo produza dentro de você o desejo que você precisa para ler a Bíblia todos os dias. Está para chegar dias difíceis sobre a face da terra, perseguição e muita afronta. A Bíblia será caçada, a Bíblia será estraçalhada. E quem hoje não tem se dedicado vai passar apertado. Disse o profeta Amós que virão dias, diz o Senhor, que o povo da terra terá fome e sede. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então, que a tenhamos em nossas mãos a espada de dois gumes e que preguemos em tempo e fora de tempo e que sejamos atalaias do Senhor, não movidos pelo emocionalismo, mas movidos pelo verdadeiro avivamento, oriundo e procedente da poderosa palavra de Deus, chamada de Bíblia Sagrada. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e te espero em nossa próxima ministração. Aqui foi Curiosidades Bíblicas. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado a esclarecer algumas coisas concernente à Escritura. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Fica na paz, meu querido. Deus abençoe.